Você se sente contraditória e confusa? Como se você precisasse ser definida por apenas um conjunto de coisas? Está em uma caixinha? Por exemplo, você tem que ser a forte, a aventureira, comunicativa, a que agrada as pessoas, a boazinha. Então você só pode ser esse universo de coisas. Mas você não pode ser a frágil, a vulnerável, a mais calada, a introspectiva, a que às vezes é ruinzinha, que dá má resposta. Você já se sentiu assim? Como se tivesse que escolher um dos lados? Eu, por muito tempo, eu me sentia assim também. E eu fui percebendo ao longo dos anos que a gente era as duas coisas, mas eu achava que a gente tinha que escolher um lado só. Então, por muito tempo, eu fui uma versão minha. E quando eu fiz uma viagem para Cusco, no Peru, minha primeira viagem sozinha, eu entrei em contato com o outro lado da caixinha, que foi o meu lado decidida. Porque eu sempre fui rotulada como indecisa. E esse é um dos problemas. A sociedade, as nossas famílias, todo mundo, eles nos rotulam com várias características. E a gente entende que a gente é esse conjunto de características e essa é a nossa personalidade. E sair disso é arriscado, porque é desconhecido. Então a gente se contém em ficar nesse lugar. Então, quando eu viajei sozinha, eu consegui entrar em contato com esse outro meu lado. Porque eu estava lá, não tinha ninguém com expectativa nenhuma sobre mim, e eu comecei a tomar um monte de decisões. Eu quero isso, entrei em contato com os meus desejos, quero fazer esse passeio, e fui decidindo. Aí eu tive um insight no meio da rua. Eu sou decidida, eu sei decidir, eu sei o que eu quero. Isso foi tão forte, que mexeu tanto comigo, que eu deixei o meu emprego e no outro ano eu já comecei a viajar pelo mundo para me conhecer. Foi com esse propósito que eu comecei a viajar. Então, essa foi uma das minhas motivações, porque eu também descobri nessa viagem a exploradora, a aventureira, a que gosta de ficar sozinha, porque eu não conseguia ficar sozinha antigamente. Eu era extremamente medrosa também, então eu descobri a corajosa. Só que quando eu descobri, eu me apeguei a essas versões minhas, achando que uma é boa e a outra é ruim. Então, a corajosa, a aventureira, né, a decidida é boa. E que a outra versão minha não era. Só que entre o preto e o branco, existem vários tons de cinza, concorda? Então, com a gente é a mesma coisa. Cada situação nos pede uma versão nossa. Nos pede, eu nem vou usar o termo versão, nos pede uma característica da nossa personalidade, nos pede uma qualidade, nos pede um comportamento diferente. Se essa pessoa que decide no ímpeto tudo é sempre bom, às vezes não, porque tem decisões que mudam o rumo da vida, né? Quando ela não muda o rumo da vida, às vezes é só uma escolha, escolher um sabor de sorvete ou algo simples. A decisão, às vezes, você precisa ficar ali nela mais tempo na indecisão, ela pode ser bem-vinda, para que você fique ali e tome uma decisão com base no que você foi sentindo, pesquisando, observando. Nada é bom ou ruim, certo ou errado. Antes eu colocava tudo em caixinhas, duas caixinhas só, né? Como se fosse o certo, o errado, o bom, o ruim. Então, que é esse preto branco. Mas existem esses tons de cinza. E o que é que eu quero dizer com isso tudo? Conhecemos esse lado nosso. A gente precisa conhecer o outro lado, porque essas duas qualidades, digamos assim, energéticas, vai estar dentro de você. Então, em uma determinada situação, com uma determinada pessoa, você vai precisar ativar essa qualidade, esse lado da sua personalidade. Mas em uma outra situação, às vezes você vai precisar ativar um outro lado. Na Gestalt, a gente fala que você, quando você cresce, né, na sua criação, você tem um eu ideal, que é um projeto existencial de quem você tem que ser, o seu ideal. Então você fica dentro dessa caixinha. E tem a outra caixinha que você não pode ser, a gente chama de dominado. Então, quando eu dei o meu exemplo lá de Cusco, eu entrei em contato com o meu dominado. E esse dominado, por que é difícil a gente entrar em contato com ele? Porque a gente tem a voz dos nossos dominadores, que é aquela vozinha também que está na sua cabeça, que fica te falando, não faz isso, nossa, para que você fez? Ah, deixa de ser burra. Cada voz vai falar de um jeito e vai usar palavras específicas para não deixar o dominado sair e para te manter no eu ideal. Não vou aprofundar nesse tema, se você tiver dúvida pode até me perguntar,
Mas eu queria trazer para que você entendesse também o conceito, né, que é o conceito que a gente usa na Gestalt terapia, e entender também na vida prática, porque todo mundo tem essas 3 partes dentro de si mesmos, né? Eu também tenho. Só que agora eu tive uma vivência em Malaca, na Malásia, que me veio um termo que mexeu muito comigo. É por isso que eu estou aqui compartilhando hoje. É a coexistência. O que seria a coexistência? É permitir que todas essas partes existam dentro de você. Você tem múltiplas personalidades, então você pode ativar essas personalidades em cada situação. Por isso que com algumas pessoas, às vezes inconscientemente, você tem uma reação, uma ação diferente, e com outras pessoas você tem uma outra. Tem pessoas que vão te fazer se sentir mais envergonhada, tem pessoas que vão te fazer sentir mais à vontade, mais expansiva. Quando a gente entende, toma consciência de cada parte nossa, de cada pessoa também que atua na nossa vida e que desperta uma determinada parte, e a gente, tendo consciência, a gente começa a respeitar que essas partes nossas coabitem, né? Coexistam juntas. Isso é muito libertador, é muito produtivo, é muito importante, porque é como se você tivesse várias ferramentas aí na sua bolsa para você poder usar. Mas não de uma forma forçada, porque isso já é parte de você. A nossa sociedade, todo o tempo, desde que a gente é pequeno, acha que a gente tem que definir as coisas. E a gente enrijece nisso. Então, quando você era criança, todo mundo perguntava: qual a sua cor preferida? Qual a sua comida preferida? Qual o seu brinquedo preferido? Não sei se vocês lembram, né? Na minha época tinha aquelas revistas que a gente marcava e fazia testes. E esses testes é a mesma coisa, você faz uma definição ali de quem você é. Isso nos enrijece, porque é como se fosse, agora eu me identifiquei, eu sou essa versão, eu caibo dentro dessa caixinha, então é isso, já sei quem eu sou. Por isso tem gente que acha que já se conhece, mas a gente é muito mais complexo que isso. A gente tem várias partes da gente que às vezes a gente não entra em contato, porque antigamente, quando você era criança, se uma parte dessa sua personalidade aparecia, ela era reprimida, ela era repreendida. Então ela entendeu que para sobreviver, ela tinha que escolher a parte da personalidade dela que aquele ambiente, aquelas pessoas gostavam, ou ao menos, se não gostava, pelo menos ela sofreria menos. Então ela faz inconscientemente, é como uma adaptação. Todo ser vivo vai se adaptando. Então vai se adaptando para poder sobreviver àquela situação. E essa palavra coexistência, ela me tocou forte, porque ela me trouxe uma permissão interna para que todas as minhas partes possam viver juntas, possam coabitar juntas. E tem um filme que eu assisti ano passado, que chama A Vida de Chuck. E tem uma frase que mexeu muito comigo, que ele fala, eu sou vasto, contenho multidões. E é isso, nós somos vastos, nós temos multidões aqui dentro de nós. Se você pensar que cada característica de personalidade é como uma pessoa, né? A decidida, a indecisa, a responsável, a irresponsável, a forte, a frágil. E ainda por cima tem todas as nossas vivências, todas as nossas experiências, todas as nossas emoções, pensamentos, crenças. Então nós somos vastos. E junto com esse tema da coexistência, me veio outra palavra muito forte, a nossa autoridade interna. Porque normalmente a gente tem muitas autoridades externas aí dizendo como a gente deve viver, o que deve pensar, o que deve sentir. Então, quando a gente dá uma permissão interna para que essas partes nossas coexistam, a gente começa a se libertar, porque a autoridade tem que vir de dentro. Mas a gente está tão habituado a ter uma autoridade externa o tempo inteiro, e quando eu falo externa, não precisa ter uma pessoa do seu lado, não, porque a voz já passou para sua mente. É quando você, mesmo dentro de casa, fica com vergonha de dançar sozinha, fica com vergonha de fazer algo mesmo que ninguém esteja te vendo, entende? Porque o julgamento, as vozes já estão na sua mente. Então, é começar a trabalhar essa autoridade interna, mas isso só vem com a autoconsciência e a autoobservação. Por isso que esse processo de expansão de consciência é muito transformador, é muito libertador. Você também se sente vasta e com multidões aí habitando dentro de você?
Será que está na hora de você permitir também que essas partes coexistam? Se fez sentido para você, comenta aqui que eu vou adorar saber que eu não estou aqui sozinha pensando isso tudo. Eu gostaria de saber se tem outras pessoas também que sentem e que pensam as mesmas coisas que eu, ou ao menos similares. E me segue para mais conteúdo sobre isso.